Assisti a reunião, mas já não representava mais o conselho. Na reunião anterior, eu já tinha me desligado. Foi uma reunião, pela primeira vez, assim, foi uma prestação de contas, doutor Paulo, com bastante detalhes, com possibilidade de nós perguntarmos. Houve uma transparência, coisas que a gente não costumava ver anteriormente. Só que nós temos ainda uma deliberação, mesmo se eu estivesse representando o conselho, há uma deliberação ainda do conselho que está ainda vigente de não assinar, né? Eu acho que até o conselho podia começar a pensar agora, né, nas modificações, tendo em vista, inclusive com a transparência que o novo secretário da Saúde tem demonstrado, o modo como eles têm nos recebido, né? Então, nós podemos até pensar, né? Nós temos aquela proposta de ter um auditor independente, né? Então, acho que a minha sugestão como usuário é que a mesa e o próprio conselho se unissem novamente com o Dr. Jesus, o Dr. Salmazo, a própria senhora Rita, e tentassem se acertar, porque o conselho não é contra, esse conselho nunca foi contra ninguém. Só que acontece o seguinte, por ter sistematicamente se visto desrespeitado, né, então ele teve que tomar atitudes que eu aprovei, né, foi um dos que a gente aprovou por unanimidade, inclusive. Só que agora eu acredito que com essa boa vontade que a gente está vendo desse atual gestor, né, a gente poderia estar conversando novamente, sentando, né, porque o nosso trabalho é um trabalho de diálogo, né, nós temos que dialogar, né, mas eu me senti assim muito feliz porque tivemos assim, primeiro uma recepção muito grande. Você percebeu que nessa reunião só teve o pessoal da secretaria, né, o conselho por vários motivos os nossos colegas não puderam comparecer, etc. Tal. Mas eu acho que para mim eu me senti assim contemplado, me senti satisfeito com a coisa. Agora, tem algumas coisas ainda que nós precisamos fazer alguns ajustes finos, que vocês vão precisar ver isso. Mas eu quero só lembrar da deliberação que nós temos ainda em vigor com relação ao problema das assinaturas, né? Mas eu acho que o objetivo não é atrapalhar, o nosso objetivo é colaborar. Então, precisávamos... eu agora me sinto, depois dessa reunião, me sinto mais seguro realmente, né? Porque o Dr. Jesus, nos períodos anteriores, às vezes a gente pedia algum documento e a resposta era assim, procura no site, né? E muitas coisas não estavam ainda no site, né? Então, a gente acabou tendo essa atitude de ter que ter uma atitude mais firme, principalmente pelo fato de nós, como conselheiros, respondermos civil e criminalmente. Tem uma lei complementar chamada 141 de 2012 que acaba nos punindo, né? Porque eu não sabia, o doutor Paulo me explicou isso, o Conselho de Saúde, apesar de não receber por isso, né, é uma atividade voluntária, ele é considerado como funcionário público. E aí a gente responde, né, pelas as improbidades. Então, por falta de segurança, nós não assinávamos nada. Eu só fazer uma consideração sobre o que o Roberto disse. Então, Roberto, eu considero que a gente avançou. Eu acho que a gente avançou sim. Foi melhor a prestação de contas, né? Mas eu acho que a gente ainda não avançou o suficiente. Não avançou. Apesar de reconhecer que o Dr. Jesus é mais transparente, né? Está mais próximo da gente, acho que a gente não avançou o suficiente. Eu não vi um empenho satisfatório do gestor em relação a isso. Ele poderia ter se reunido conosco, inclusive eu propus isso, né, Renato? Que a gente sentasse para conversar e resolvesse esse impasse. Porque o que a gente precisa aqui é de uma assessoria técnica. Ninguém veio falar sobre isso com a gente. Faz meses que essa resolução está em vigor e ninguém veio falar sobre isso. Nós não sentamos para conversar. Eu propus até uma reunião com o prefeito, mas não saiu. Não conseguimos. Eu acho que isso devia ser levado. Isso pode ser, através do Dr. Jesus, pode ser posturado junto com a assessoria técnica e financeira da Secretaria, né? Esse é um pedido da Rita, com quem o Dr. Roberto Canales conversou,
E é uma situação mais premente, quer dizer, nós não podemos deixar passar muito tempo para tomar essa decisão. Esse relatório, por que está em vigor essa resolução, nós não podemos votar esse relatório. Espero que daqui para frente o gestor ele tome as providências necessárias, né? Mostre boa vontade, chame a gente para conversar, vamos sentar e o próximo nós vamos aprovar. Saímos daqui com uma proposta. Sim. Para eu queria fazer uma ressalva, que ficasse constado em ata, que o objetivo do Conselho não é punitivo, é com o objetivo de melhorar a segurança de saúde. Então, a partir do momento que a gente tiver um parecer técnico que aponte para a gente, por exemplo, a empresa tal está cobrando um valor acima do valor de mercado conforme a consultoria técnica. A gente não é o objetivo, não é punir quem fez o contrato antigo, é não renovar esse contrato e apresentar uma melhora. Mas a gente como conselheiro, como o irmão Canavés falou, eu não posso empenhar os meus bens em algo que eu não tenho uma transparência plena antes de assinar. A partir do momento que eu estiver assinando um parecer técnico de uma empresa de consultoria capacitada, eu não estou assinando as contas públicas, eu estou assinando um parecer técnico. Aí eu consigo assinar com tranquilidade. Então eu acho que, como está gerando um impasse, esse impasse já está sendo gerado há mais de um ano, eu acho que seria muito interessante que o prefeito em si, que isso está acima da capacidade do nosso colega secretário de saúde, que o prefeito em si resolva essa problemática. Até porque, a gente vai passar a palavra para você, até porque a gente não tem, não só não temos uma assessoria técnica de uma consultoria, entende, de uma empresa, como não temos uma pessoa realmente a quem a gente possa se reportar o tempo todo. Chamam a gente para fazer uma reunião, uma apresentação, mas a gente não tem. E outra, o Roberto, ele disse que melhorou, e para ele melhorou não só porque as pessoas prestaram contas com mais eficácia, não é só isso, ele melhorou, ele estudou. Ele estudou muito. Agora, os conselheiros em geral não melhoraram porque não tem tempo de estudar, porque não se dedicaram tanto quanto o Roberto. Então aí, quem não se dedicou tanto, continua lá nos primórdios, não entende os relatórios, não entende o que está acontecendo. Então a gente precisa tomar uma providência e resolver isso. Né? Nós estamos dispostos a conversar, a dialogar com o gestor. O que nós estamos sentindo é que ele não está disposto a dialogar com a gente. Porque faz um ano que isso está em vigor e o prefeito não veio falar. Posso fazer uma ressalva? A Rita, que é do financeiro, testemunhas aqui podem confirmar isso, ela mais uma vez se colocou à disposição de quem quer que seja, dos conselheiros, para procurá-la aqui no quarto andar para que ela dê essas explicações. Ela sempre se colocou à disposição. Mas agora, o que eu não entendo é assim, qual a dificuldade de abrir as contas para que isso seja averiguado por alguma pessoa? Nenhuma dificuldade. Entendeu? Porque assim, então é só, por exemplo, a gente poderia chegar num consenso, ou entrar num consenso assim, olha, a prefeitura está disponibilizando, foi checar nos municípios, a gente tem 6 empresas que prestam serviço de auditoria de contas públicas. O Conselho tem essas 6 empresas para entrar em contato e discutir, a Prefeitura vai arcar com os custos da consultoria e a gente assinou logo o técnico, não tem problema nenhum. Isso não sei como é que funciona essa contratação, né? Agora, me parece que o Conselho teria uma verba, né? Eu tenho. Parece que aí o próprio Conselho pode contratar. Se tivesse, agora, né? Se tivesse. Milton. Bom dia a todos. Eu fui um dos técnicos que participou dessa reunião que estava com a Canavés e Salmado. Nessa reunião, ficou alguma dúvida, Canavés? Porque acho que naquele momento tudo foi esclarecido. Acho que a equipe técnica esclareceu os pontos em dúvida. Né? Então, eu não estou entendendo, porque se a equipe técnica apresentou os dados que foi questionado e que foi, eu não estou entendendo a dúvida do Conselho. Acho que... duas coisas. Ele perguntou, eu vou responder. Só terminar. Acho que o Conselho, a gente vem fortalecendo, acho que o objetivo é esse mesmo. Mas acho que toda a questão de dúvidas que teve foi respondida. Né? Ou que se não tivesse respondido naquele momento, a equipe ficou de buscar as informações e passar para o conselheiro deliberado. O conselho de si recebeu o convite para participar daquela reunião. Né?
criando uma base, eu modo de ver, que acho que poderia ser resolvido muito. A resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, ela diz que o Conselho, inclusive essa resolução diz isso, e o próprio sistema todo informa que o Conselho, ele não tem que só aprovar, participar de uma reunião e aprovar o RAG ou qualquer relatório financeiro, ele tem que participar da elaboração. Perfeito. E nós não participamos da elaboração. Nada é reportado ao Conselho. Vocês chegam para nós com documentos prontos. E aí vocês explicam o que está acontecendo ali. Ó, aqui foi isso, assim, assim. Mas nós não participamos disso. Então isso nós não queremos mais admitir. Assim, existe toda uma competência técnica dos técnicos e uma exigência para que sejam feitas as ações, sejam planejadas de acordo com as leis. Né? Os técnicos e a própria prefeitura, ela tem um toque, tem um caminhar que não dá para esperar. Dá para esperar porque a lei manda esperar. O Conselho tem que ir junto com o técnico. O Conselho, ele é obrigado a ir junto com o técnico. E se a prefeitura não está pronta para fazer isso, ela tem que se prontificar a fazer, ela tem que arrumar uma estrutura e fazer-se acompanhar do Conselho, porque senão perde legitimidade. Então a prefeitura não pode, veja, o gestor não pode chegar aqui e dizer assim, é tudo muito complicado, é tudo muito difícil, nós temos que fazer as coisas rapidamente e nós não podemos ficar com vocês atrás da gente porque vocês atrapalham. Muito pelo contrário. Não pode. Acho que estou querendo discutir aqui eu também discordo disso. Acho que isso daí tem que acabar. Né? E se a gente pegar a cultura de São Caetano, a cultura de São Caetano sempre foi assim. Isso, tem que ser concluído esse tipo de ciclo. Né? Agora, existem algumas demandas, algumas coisas que tem que ser tocado, mas tem que ser passado, esclarecido e divulgado. Porque isso é de praxe. E isso, o Conselho não se formou agora, se formou nos anos 90, anos 80, que houve a discussão do fortalecimento. Então, acho que quanto a isso, acho que questão técnica, acho que o que puder estar divulgando, se especificando, com certeza. Acho que nessa reunião, acho que toda a disponibilidade técnica foi dada. Roberto, não teve nenhum. Primeiro, dizer o seguinte, o senhor Milton foi uma das gratas surpresas, né? É uma pessoa que fala muito a respeito da participação popular. Fizemos uma reunião com o Dr. Salmásio e ele, sobre a plenária, e a coisa evoluiu muito bem, nós temos o mesmo pensamento. Mas, senhor Milton, o que eu disse é o seguinte, quando eu participei dessa reunião, eu já não participei como conselheiro, não houve nenhum conselheiro. Então, o conselho, eu até escrevi isso, né, mandei para vocês, a minha dúvida é o seguinte, o conselho não esteve representado, porque eu já não faço mais parte do conselho. Mas foi convidado. Mas o conselho foi convidado. O conselho aprovou. Agora, tem o seguinte, eu queria, concordo plenamente. O segundo aspecto é que vem vindo já mais de um ano um parecer desse conselho. Não parecer uma resolução. Uma resolução que foi encaminhada já para as instâncias superiores. A resposta que veio, se eles não tinham condições de fazer, o conselho não aprovou e retomou. Só que daí não veio até hoje essa resposta, não veio essa. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós estamos vivendo um novo momento, né? Só que as coisas têm que ser colocadas, principalmente para nós que tivemos a história, né? E essa história foi uma história sofrida, senhor. Não é o momento agora de ficar, ninguém está aqui tentando fazer briga ou tentando fazer revanchismo, mesmo porque as pessoas que deviam ser revanchizadas lá não estão mais presentes. Só que acontece o seguinte, nós temos essa coisa, essa é uma opinião firme, que tem que ser respeitada, essa resolução. Agora, nós temos percebido, o senhor é um desses novos agentes, desses novos técnicos, que tem mostrado esse novo caminho. Tanto que foi a plenária foi decidida assim numa reunião, não é? E surgiu, a coisa funcionou. Então nós provamos que dá para a gente trabalhar em conjunto, tá? Então, se tiver mais alguma dúvida, eu disposto a esclarecer, mas... Eu queria esclarecer uma coisa. Primeiro, obrigado para o senhor como técnico vir fazer parte da nossa reunião, porque eu acho que isso daí é uma coisa que estava faltando.
A preocupação nossa como responsável por assinar essa resolução, eu não sou técnico. O presidente também não é, a gente tem medo de assinar uma coisa que a gente não conhece a técnica inclusa no sistema. Eu vou dar um exemplo de leigo, tá? Eu sou médico, mas vou dar um exemplo de leigo. O meu medo, particularmente, o medo da gente, é a gente assinar uma resolução assim: foi gasto pelo município R$1 milhão na compra de diazepam para a unidade de saúde tal. Perfeito. Chegando daqui a 2 anos, saiu uma notícia que o município de São Caetano paga R$1 no comprimido e o valor de mercado é 5 centavos. O objetivo da gente não é não assinar. Olha, nós assinamos com a ressalva de que quando vencer esse contrato, ele vai ser alterado dentro dos padrões de mercado. Uma coisa que dê uma transparência, uma segurança jurídica para a gente que está assinando. Tá certo? Então eu acho que essa discussão técnica, se você for ter essa discussão técnica comigo, tudo que você falar, eu vou acreditar como verdade, porque eu não tenho conhecimento técnico para discutir com você. Por isso que a gente gostaria que a gente tivesse uma auditoria privada, independente, em que você pudesse explicar isso para quem entender, se a pessoa concordasse, a gente assina. Só um momentinho. Senhor Newton, ninguém engoliu até hoje o problema dos medicamentos. Até hoje nós não vimos um documento. Pode ser até que não houve problema nenhum. Mas hoje desconfia-se de todo mundo, não é? Então, nós não vimos um documento. Não nos apresentaram um documento sequer. Nós soubemos, certa feita, nós soubemos de um débito da uma fundação na Câmara Municipal. Nós não sabíamos disso. Então, esse é o problema, senhor. Não é nada assim pessoal, né? Quer dizer, o problema é esse, quer dizer, nunca nos foi colocado no documento. Eu acho até agora, eu creio, tenho certeza disso, até eu propus e tenho aprovado, né, em ato uma comissão de finanças e orçamento, que faz parte da lei, dos conselhos, dentro do conselho. Então, a gente está disposto até a ajudar, né, nessa comissão, porque nós pegamos documentos, vemos quais as soluções são. O conselho, hoje, a gente sabe que nós temos que procurar mais assim, ver as políticas públicas de saúde, né? Mas nós não somos executivos para ficarmos ali olhando os documentos, um por um, etc. Mas vou citar só um exemplo para terminar. Quando a primeira vez que eu fui chamado na sala da Dona Rita, ela não estava. Fui muito bem recebido por uma moça. Aí apareceu um salário de um médico lá, tipo assim, de 3 mil, 28 mil, né? E eu perguntei aquele salário, o que é? Perguntei, será que é férias? Daí eu falei, poxa, os médicos reclamam que ganham tão pouco, né? E eu vi com um salário mensal de 28 mil reais, é um bom salário. É excelente. Aí eu perguntei e ninguém me respondeu, né? Então, como é que dá para você confiar, né, quando você não tem os documentos? Quer dizer, porque a partir do momento que eu tenho uma responsabilidade, eu não assino, eu fui fazer uma inscrição para um curso. A moça mandou eu assinar, eu falei, dá licença, eu quero ler. Não, é só assinar. Eu falei, não é só assinar. Saí, ela falou, então o senhor pega outra senha. Eu falei, pois não. Saí da fila, li o documento inteirinho, para ver quais os meus compromissos em relação ao curso, etc. Tal. Peguei uma outra senha e voltei lá. Quer dizer, então é um princípio nosso. Agora, realmente eu não quero acusar ninguém, mas o grande problema que nós temos que pensar no novo conselho, o grande problema é o seguinte, todos nós somos pegos a laço, olha, vai participar do conselho, não sei o que e tal. Mas nós precisamos saber que nós temos algumas obrigações, né? E, inclusive nós podemos estudar, né? A gente tem e a gente tem propostas para tudo isso, né? A gente se propõe até os novos conselheiros, os antigos, conversarmos. O pessoal precisa começar a participar das comissões. Só uma informação. Nós estamos participando do processo do QualiSUS, a qualificação de conselheiros. Ia ser começado um curso agora, mas como vários municípios, os conselheiros ainda vão assumir, foi adiado o início desse curso, que é muito importante. Acho que vai ser disponibilizado para São Caetano, para 7 municípios.
que acho que seria interessante todos os conselheiros participarem, que acho que vão dar qualificação técnica, né, para poder fazer essa avaliação, que muitas vezes foge, porque não é obrigação. Né? Isso daí, na hora que o conselheiro entra, ele acaba tendo a responsabilidade de Eu acredito. E acho que não só São Caetano, mas os 7 municípios aqui do ABC, na regionalidade, vai estar preocupado com isso. Porque não é só algo que acontece em São Caetano. Né? Então, esse curso já está, só foi adiado por causa dessa situação, né? Dessas novas eleições. Eu acho que o Dr. Salmas deve estar se remoendo. Eu fui um camarada que cobrei desde o primeiro dia o curso. Todas as reuniões da Dr. Salmas, eu cobrava o curso de formação de gestão. Acabou acontecendo. Aconteceu e apareceu eu e o Franciele, tá? E o presidente do sindicato, como chama? Miguel Parente Dias. O Miguel apareceu, foram 2 dias de curso, 2 sábados. São de Caetano. de São Mas, Caetano. irmão, o que eu acho que o problema em relação a isso, eu acho que todos os conselheiros têm interesse de fazer isso. O que eu acho que falta nessa parte é um pouco de organização, talvez aí caiba até a culpa nossa, Sim. de que isso seja programado com uma antecedência Exato, maior. exato. Eu acho até que hoje com o ensino à distância, etc. e tal, eu acho que todo conselheiro, a CIPA, está aqui uma representante da CIPA, né? O curso, o CIPEiro, ele só assume depois do curso. Então, seria, a gente podia também, nós temos condições até de montar um curso aqui, para o pessoal, mas antes do próximo conselho assumir, deveria ter esse curso de... A respeito desse curso que houve e não foi resolutivo, ou foi para quem participou, né? Esse curso, ele vem sendo discutido há mais de 2 ou 3 anos. Adiado por falta de organização, e etc. Umas 2 ou 3 vezes participamos junto com o Roberto Canavese lá em Santo André, mais de uma vez, no consórcio intermunicipal, sobre a organização desse curso. Finalmente ele foi concretizado. Mandamos e-mail para todos os interessados, e nós tivemos apenas 3 adesões. Eu não recebi. Você não estava no conselho ainda. Então, não é só o gestor que tem responsabilidade e obrigações, o conselheiro também tem, né? E também não tem cumprido com as suas obrigações. Tá? Então, aí fica esse discurso de que o gestor tem que participar, o gestor tem que chamar o conselho. Foi chamado, Milton esteve presente, o conselho foi convocado e não compareceu. Quer dizer, então não é bem Mas assim. essa é uma outra questão, né, Salvador? O conselho não compareceu porque na reunião anterior nós já havíamos dito e invocado a resolução e dito que não seria Está aprovada. vendo como é que é? Foi essa que foi a questão. A invocação é essa. Tem uma resolução que nos impede de fazer qualquer coisa. Não é bem assim, eu acho. Não pode haver esse emparedamento que está havendo por parte da mesa diretora. Não é dos conselheiros. Mas acho É da que mesa diretora. o conselho é um espaço para discussão mesmo. Claro. Porque tem que ser paritário com representantes do governo, da sociedade e dos trabalhadores. Para ter discussão mesmo, entrar num acordo. Porque quando se institui os conselhos foi para isso. Né? Qual é a visão do governo? Quais são as dificuldades? Qual a exigência da população? E quais as dificuldades do trabalhador para poder estar complementando tudo isso? Então, é um espaço de negociação. Se não for, não tem um porquê do conselho, né? Porque se não tiver os 3 entes paritários para discussão, não funciona, não tem motivo do que tocar. Mas faltam elementos para a gente decidir. Claro, acho que toda essa história, ninguém está desmerecendo a história, acho que a história tem que ser avaliada, tem que ser ponderada, né? Mas acho que o processo, acho que a intenção de cada membro que está envolvido, ele está avançando, né? Porque eu moro em São Caetano, nasci aqui na cidade. Para mim, enquanto técnico, enquanto trabalhador aqui, é importante, porque eu tenho minha saúde, dos meus filhos, da minha mãe. Então, para mim é importante que isso avance, assim como todo mundo. Olha, Milton, direito é uma coisa que ninguém dá para ninguém. Pode estar lá na lei, Perfeito. mas a gente não ganha direito porque está na lei ou porque está em algum lugar, a gente conquista. Esse conselho, ele não tinha nem mesa diretora.
Então hoje nós temos mesa diretora, coisa que não tinha. Você vai falar porque ele não estava escrito em algum lugar? Tá, o regimento tem lá a mesa diretora formada, está tudo escrito. Está na lei, estava no regimento antigo, mas não se observava, porque ninguém se movimentava, não havia uma mobilização. Agora hoje já a coisa está diferente. E a gente vai avançar mais em relação a essa questão financeira. Aí dizer, ah não, estão emparedando a gente, não é isso. Existe uma pressão necessária do conselho, dos conselheiros, do segmento, dos usuários, porque se não houver essa pressão, a coisa não anda, gente. Se a gente não pressionar, a coisa não anda. Nós precisamos aqui chegar numa situação ideal em que a gente tenha cópia do edital da licitação, cópia das atas da licitação, depois, cópia do contrato, cópia da nota fiscal, cópia do empenho, tudo. Tem que ter todos os documentos têm que vir. A gente não tem uma estrutura hoje para analisar esses documentos, mas o conselho, idealmente, ele deve ter. A solução ideal é aquela em que o conselho ele tem toda essa estrutura e mais, tem dotação orçamentária para manter essa estrutura. Não é porque nós vamos colocar dinheiro no nosso bolso para fazer isso. Você entende que a estrutura que foi feita do conselho tem representantes da gestão, dos trabalhadores e da população. E mesmo um desses três entes não tendo, os outros demais têm que estar se esforçando para ter e divulgar entre os membros. Porque se ficar só um ponto, trava, a coisa trava. Se não tiver essa negociação, trava. Por isso que é importante, o conselho eu acho que é um espaço rico. Eu sempre converso com o cara velho, que eu vejo aqui, acho que os avanços que teve, cada vez a gente se fica contente, porque é problema, mas os problemas estão aí para avançar. Mas quando não ocorre essa negociação entre trabalhadores, gestão e sociedade, aí trava. Por isso que eu coloco, houve questionamento do conselho, sabe que houve dúvida, porque só fala assim, não, mas eu não vou assinar o parecer, mas a outra parte do conselho que está lá, está tendo uma compreensão diferente, entendeu? É isso que eu estou querendo sinalizar, que essas negociações entre os três entes sejam feitas. Né? Eu estou aberto também a isso, acho que os conselheiros todos estão. Nós estamos abertos à negociação. Porque não houve negociação, nós aprovamos essa resolução. Que é o que está dificultando agora. Essa resolução foi a falta de negociação. Mas por quê? Nós chamamos para negociar, não houve a negociação. Então nós tomamos essa medida. Nós continuamos abertos à negociação. Basta vir negociar, aceitem negociar conosco, sentar na mesa. Ok? Podemos passar para a ordem de sugestão. Então, vamos finalizar este tópico sugerindo que o Milton pode agilizar uma conversa com o secretário, com o prefeito, com o financeiro, né, com o jurídico, para que nós possamos tomar todas as decisões quanto à prestação de documentos e a contratação ou a oferta de uma auditoria. Acho que tem que pensar tudo, né? Acho que a gestão está interessada em estar avançando, vendo formas para que a coisa flua. Se articula. Porque eu sempre falo, o conselho é um parceiro, ele tem que estar junto, porque muitas vezes a população fala, não, eu quero ser atendido, mas o técnico e o gestor fala, mas não tem recurso, como que a gente está fazendo? A gente está sem saída. Pode ser que alguma ideia, alguma discussão dessa, ou convença que realmente é o limite, ou tenha uma nova ideia. Perfeito. Você consegue articular para a gente essa reunião, para que isso aconteça? Acho que o secretário... O secretário é mais habilitado, secretário? Vamos articular isso então? Então fica o compromisso da articulação da reunião, para a gente analisar essa questão. Bom, nós precisamos hoje conversar e definir as nossas plenárias para a escolha dos delegados. O Milton e o Roberto Canavese adiantaram bastante esse estudo, né, com datas e formas das escolhas dos delegados para a Conferência Estadual Regional, né, e a seguir a Conferência Estadual da Saúde e nas sequências com a Conferência Nacional. O Milton ou o Canavese querem falar sobre o respeito dessa... Bom, nós vamos ter que realizar uma plenária, que foi acordado a data no dia 25 de junho. São, na realidade, duas plenárias. Uma dos trabalhadores da saúde e o outro dos usuários. Nós vamos ter que eleger 8 delegados e 8 suplentes.
Uma coisa importante, antes que a gente continue, tem que ser no mínimo 50% de mulheres. Né? Se você pegar a população, nós somos a maior parte são mulheres. Né? Então, tem que ser no mínimo 50% de mulheres. Tem que tomar esse cuidado. No segmento usuário, vão ser 4 delegados. Eu queria fazer um parênteses, uma sugestão, né, que eu até escrevi no documento aqui. Eu penso o seguinte, quanto mais gente, quanto mais usuários a gente trouxer para cá, nós trouxermos para cá, melhor. Mas eu penso também o seguinte, eu creio que deveria sair do conselho 2 nomes, entre os conselheiros, 2 nomes. Né? Poderia ser, tem que ser um homem e uma mulher, né? E os seus respectivos suplentes. Porque daria oportunidade para os conselheiros. Eu não sei, queria ouvir principalmente a opinião da mesa e também do Milton, se tiver alguma coisa a contestar. Mas isso seria aprovado aqui nessa reunião, né? E o conselho indicaria 2 homens. E as pessoas podiam se candidatar aqui, seria uma coisa democrática, né? E outros dois delegados sairiam dessa plenária que nós vamos realizar dia 25. O segmento dos trabalhadores de saúde tem 2 delegados. Eles vão ter que elegê-los nessa plenária do dia 25 às 14 horas, com início às 14 horas. O segmento gestor prestador de serviço, o secretário... 25 de junho. Junho, agora. O secretário deverá indicar 2 delegados do segmento de gestor e prestador de serviço. Né? Aí é por indicação. O restante é por eleição. Agora, lembrar o seguinte, por que a plenária? A plenária foi uma saída que foi dada pelo Conselho Estadual de Saúde para os municípios que não realizaram a Conferência Municipal de Saúde. Os senhores são testemunhas dessa troca de secretários que nós tivemos. E o município falhou na não realização da conferência. Nós estamos atrasadíssimos. E a não realização da conferência traz consequências para o município. Então, resolveu-se fazer essa plenária com objetivos, porque os delegados que eu estou falando seriam eleitos nessas conferências municipais. Então, como nós não fizemos conferências, vamos ter que fazer a plenária, e essa plenária tirar os delegados. Esse é um dos objetivos. O segundo objetivo da plenária é a de fazermos com que nós possamos passar sugestões para que sejam discutidas nessa etapa estadual. Né? Então, nós vamos pedir sugestões para as pessoas. Então, para facilitar isso, assim que a pessoa se inscrever, nós vamos mandar um documento para eles, explicando exatamente o que é cada uma desses eixos e eles daí vão vir para cá já com sugestões, né, para que a gente possa mandar essas sugestões para serem aprovadas nessa etapa estadual. Aprovadas nossas... Então, essas sugestões são sugestões para o Estado, não vão ser sugestões para o município. Então, sugestões para o Estado. Nós vamos pegar essa fase, pegar sugestões para o Estado, levarmos para essa etapa estadual. Os delegados que vão sair daqui vão defender essas ideias lá no Estado. Se passar do Estado, pode essas propostas irem para o Conselho Nacional. O delegado que está sendo eleito agora, ele vai ter oportunidade, tem que estar preparado, porque ele pode sair depois, vai haver uma peneira, vai diminuindo esse número. Mas, desde 2000 o Dr. Salmoso participou da conferência, da 14ª conferência. Acho que foi 2006? 2011. Desde 2011, nós já temos, o São Caetano garantiu presença nas conferências nacionais. Nós temos pelo menos uma vaga, né? Então eu não sei como vai ficar, mas vamos ter vaga na estadual, nessa etapa regional, vamos ter vaga na 7ª conferência estadual e vamos ter vaga na nacional. Então o delegado que sair daqui tem que estar preparado
para participar como delegado, porque será ele, não vai ter novas, serão esses delegados que vão ser eleitos para essas outras etapas. Quando for para a etapa de Brasília, todas as despesas são pagas, né? Eles vão ter passagem de avião, o Conselho Estadual de Saúde vai pagar tudo, né? Única coisa que vai ter que ir até o aeroporto por conta própria ou conseguir. Do ponto de vista prático, então nós temos que escolher agora, nesta reunião, 2 representantes dos usuários nesta reunião, hoje, agora. Para terminar, não precisam ser necessariamente conselheiros. Não, nessa aqui, que vai estar sendo os 2 representantes do conselho. Ok. Tá? Na outra não precisa ser. Entendi. Né? E para terminar assim, eu não estou fazendo parte, eu não vou fazer parte, quer dizer, não vou me candidatar em nenhum, nem aqui, nem lá, né, nessa nossa plenária, porque eu faço parte da comissão organizadora da conferência. Né? Então eu sou representante da região do Grande ABC na conferência. Então eu faço parte, inclusive hoje tinha uma reunião lá, né? Mas eu não pude. Então, todas as quartas-feiras nós nos reunimos na DRS1 para a gente discutir. Então como eu sou membro da comissão organizadora, né? Eu nem candidato. Estamos habilitados a escolher 2 conselheiros aqui, um homem e uma mulher, é isso? Só uma coisa, essa escolha é democrática por eleição. Né? Aqui é uma proposta que está sendo levada do conselho para que seja conselheiro mesmo, mas tem que ser respaldada pela plenária. 2, né? Esses 2. Lembra? A plenária é autônoma para escolher ou para acolher essa proposta. Eu acho que é legítimo, eu acho que é a melhor escolha. Né? Mas lembre-se, a plenária é soberana para falar assim, realmente nós queremos isso. É uma indicação. Indicação. Isso. É isso? Ok, então quem se candidata, Tem um que homem ser ou conselheiro? mulher? Não precisa ser conselheiro? Não, Aqui precisa, A hoje plenária- precisa. A proposta que o Canavés está Na plenária, não. A plenária, ela vai eleger dentro do hall de munícipes quem serão esses 4 delegados, tá? E os outros 4 suplentes. Tá? Vocês vão levar uma proposta para que 2 desses 4 sejam no conselho. Só que a plenária, lembre, é soberana para falar sim ou não. Então acho que até antes de elegermos, a gente poderia comunicar na plenária, ter essa aprovação na plenária para isso. Agora, eu gostaria de saber, algum conselheiro ou conselheira de saúde, quem gostaria de participar? No dia 16 e 17 de julho de 2015, em Guarulhos, essa etapa, né? Essa primeira etapa estadual. Vai ser no dia 16 e 17 de julho de 2015. Nós vamos providenciar condução, né? Vai ter almoço, né? Do lado do Teatro Adamastor, em Guarulhos, tem aquele restaurante de R$1, né? Eu faço questão de pagar o almoço. Nossa Senhora. Muito bem, da semana cai isso? Pois Acho que é uma quinta e uma sexta, né? Candidatos, conselheiro e conselheira, candidatos, por favor, se manifestem o Obrigado, interesse. ele quer qual é o dia primeiro, porque senão... Olha, 16 é quinta-feira. Quinta-feira? É. Então é quinta e sexta, hein? Quinta e sexta. Quinta e sexta. A Silvana já se manifestou interessada como conselheira. André? Desculpa. Perdão. Dos usuários. Dos usuários. Então, Franciele. Eu vou ter um suporte depois? Ou você vai se reunir e dar um suporte? Vai ter o suporte e vão pagar o almoço. Vai ter um hotel. Ok, pode ser? Pode. Vai. Se não me der Temos suporte. R$30, Mais um. com as 2 E vagas. um conselheiro. André? Não gosto, não estou em São Paulo, né? Julho. Conselheiro usuário. Quais outros usuários nós temos Se a aqui? gente está com poucos conselheiros aqui, a gente pode comunicar. Hoje não tem. Não. Meus